Charles tentou finalizar 3 ou 4 vezes, quase pegou, mas a torcida vai à loucura a hora Quando o que o cara cara sai. escala. Aí o juiz fala, caralho, esse cara é foda, escapou 4 vezes. E o cara que tentou finalizar 4 vezes? Pois é o que eu falei. A organização, o público, a arbitragem, sem querer diminuir a vitória do cara, né? Mas o que você falou é verdade mesmo. O cara que sobrevive um ataque tá sendo muito bem mais visto do que o cara que iniciou o ataque. Olha ele aí, mestrão, bem-vindo de volta. Valeu, tô na área de novo. Dá saudade de trocar uma ideia com você. A primeira vez, cara, foi muito massa. E é engraçado que até nos comentários, assim, o pessoal falou, caralho, como é bom. Eu falei isso, eu falei, cara, como é bom ouvir você falar, assim, sabe, dá uma paz, assim. E os caras no comentário falaram a mesma coisa. Eu falei, caraca, dá pra ficar ouvindo esse cara falar o dia inteiro. Oh, valeu, mano. Eu tô sempre aqui mesmo, sempre que precisar, sabe onde, como me achar, tô aqui mesmo pra somar. Boa. Ó, a gente o Shimaev tá na Califórnia já. Eu até postei um videozinho que o Bernardo me mandou semana passada. É, tá ali, já tá começando a ativar o corpo pra tá pronto pra luta. Como é que tá a preparação aí? Então, a saída do Shimaev agora pra Califórnia é mais voltada para que ele pudesse já começar aí treinando, né? Nada de intensidade alta e focar nos exames que ele precisa fazer antes de começar toda a preparação para a luta, né? Lá com o Coach Cal. E daí ele se mantém focado também, né? É mais fácil manter ele aí. Tá certo, né? Bom, obviamente, a gente não tem, acho que nenhuma uma direção de luta pra ele, né? Porque tem umas peças chaves aí pra serem decididas. Strickland e Fluffy luta semana que vem. Isso. É, eu particularmente acho que o próximo desafio do Shimaev sai dessa luta aí. Eu não acho que. Não, teoricamente ia ser o Imavov, mas os caras estão de amizade, de abraça aqui, abraça É, ali, não quero lutar. eu tenho essa parada não, mas o UFC é quem manda, né? Eu acho Exato. que até agora teve várias especulações, né? Pela lógica seria o Imavov, mas aí rolou a conversa que eles não se sentiriam bem lutando um com o outro, então eu acho que o próximo adversário com certeza vai sair da luta entre Fluffy e o Strickland. Como é que você vê essa luta aí? Então eu acho assim, cara, uma visão sincera, independente de quem seja, qualquer um dos três, vamos dizer assim, é, é luta dura, não existe ninguém na maior organização de MMA do mundo, no top 5 ali, os contender, que possa ser uma luta fácil para qualquer um. Entendeu? Eu acho que a gente precisa entender isso de primeira mão, né? E assim, independente de quem seja, o trabalho tem que ser feito e com excelência, né? Para poder ser entregue com excelência também. Porque na minha época de atleta de jiu-jitsu, eu ouvia meus treinadores sempre falar para mim que a luta mais importante é a próxima. Então, se eu fui adestrado, vamos dizer assim, né? Dessa forma, eu não sei outra maneira. Então, todo mundo que sai da minha mão como atleta também, seja de jiu-jitsu, o no-gi ou MMA, eu sempre eu sempre repito as mesmas coisas que eu fui ensinado. E essa é uma delas, entendeu? E para provar isso, como a gente já havia falado antes, Shimaev já tá na Califórnia, já tá treinando, entendeu? Já tá se preparando, né? Nada de intensidade alta agora, porque a gente não tem a oponente e mesmo assim não tem data, não tem nada, mas, né, ele já tá começando os trabalhos, porque como eu disse, independente de quem seja, a gente precisa estar pronto para poder construir toda a jornada com excelência e entregar, né, o resultado final no dia com excelência também. Exatamente. E a luta do Shimaev, a luta do Strickland com o Fluffy, como é que você vê essa luta desenrolar? São dois estilos bem diferentes, assim, né? O Strickland traz um jogo muito diferenciado, pegou caras como a Adesanya de surpresa. É complicado, né? Sim,
Cara, o Strickland em si, ele tem muito mais experiência também, né? A gente não pode descartar essa parte. Não que o Flávio também não tenha, mas o Strickland já foi campeão, entendeu? Já lutou pelo cinturão, já tá na categoria, na divisão, na organização por muito mais anos, entendeu? Lutou com muita gente dura, então, se ele pu- puder usar isso a seu próprio favor, eu acho que isso com certeza já vai colocar ele alguns passos à frente. Não que luta seja decidida em, em, em experiência ou estatística, mas o Strickland já provou que ele tem disposição para sair na porrada com qualquer um, entendeu? Exato. Tanto o Flávio também. Mas, assim, eu acho que o Strickland tem muito mais bagagem, sabe? É uma luta que é difícil escolher um cara, mas se tudo ali for, todos os quesitos terminarem igualado, eu acho que a experiência do Strickland pode beneficiar ele muito. A historiazinha do 1%, né? Aquele. Eu gosto sempre de falar de tênis, que era o meu esporte. Rafael Nadal e Roger Federer, os dois no auge. Quem que era melhor? Quem que ia ganhar? Cara, sei lá, quem dormir melhor a noite anterior vai ter a vantagem na luta, né? Umas coisas. Exato. Eu tinha falado, eu falei algumas vezes assim, quando tem um cara muito muito bom chegando e vai lutar com um campeão, né? Que o cara já tá lá assim. Eu falei, cara, o campeão já saber navegar aquela semana de luta, sabe, as malandragens de entrevista, media day, a hora de comer, a hora de dar uma descansadinha, enquanto o outro tá ali caraca, olha que da hora, não sei o quê, não sei o que É, lá, entendeu? Eu acho que aquela experienciazinha assim faz o 1% ali. Eu concordo 100% com você. sim, obviamente, ainda mais se caso ele tenha, se ele mesmo consegue enxergar, entender isso, é muito fácil de ser utilizado para o benefício próprio, ou se caso ele tenha alguém ao redor ali que possa sempre lembrar isso a ele, porque isso você não treina, não tem como treinar isso, não tem como praticar isso, né? Isso simplesmente você tem e também às vezes é muito fácil esquecer, se você já não tem isso fincado em você. Então você precisa de alguém para que te lembre disso, entendeu? Ó, não esquece que a gente tem isso aqui também. E faz o cara lembrar, então eu acho que ainda mais o pessoal ali do time, né, os treinadores, o pessoal que o atleta confia, né, o pessoal que o atleta escuta. Então, essa galera eu acho que sempre pode fazer assim, acrescentar para esse algo mais, para esse 1% ali, o Exato. 0,0001% que no final pode fazer a diferença. Exatamente, exatamente. Eu quero falar da luta com o Duplessis, porque eu fui um dos caras que criticou, entre aspas, né? Eu critiquei do lado do entretenimento e eu admirei absurdamente a dominância que teve, você não apreciar o nível de dominância daquele, contra um campeão do UFC é um negócio, é um negócio nunca visto, né? O nível de dominância que rolou naquela luta. Mas aí a gente fala, mas caralho, com 25 minutos ali, e ao mesmo tempo eu entendi que eu falei, cara, é a chance do cara de ganhar o cinturão, ele vai, se tiver que deitar em cima do cara e não deixar ele levantar e ganhar a porra do cinturão, é o que ele vai fazer. É uma luta que não se perde. Eu entendo tudo isso. Numa dessas resenhas que eu tava fazendo, alguém fez assim, falou, cara, ele pediu pra trocar porrada e os coaches falaram, não, 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 mantém o jogo. Qual que era a estratégia? Porque, cara, o Duplessis não era ruim de grappling, né? Ele tinha um jogo bom ali. A gente viu um negócio, o professor, que foi assustador, cara. Eu falei, cara, esse cara, se ele fizer essa estratégia com qualquer um, ele vai ganhar a luta. Não, 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 você não vê uma saída, porque é um nível tão superior que você fala, fudeu, não tem pra ninguém. Então, vamos lá. Queira ou não, isso é uma competição, né? E, e assim, no final, cara, o que vale é a vitória, ainda mais por um cinturão, certo? A estratégia era essa.
Chimaev não é striker, entendeu? Então, todo mundo que tentou criar, sei lá, uma ideia de que porrada ia comer em pé, eu acho que a galera vacilou em Mas o pensar que eu dessa forma. acho que, que, Mas, que o que eu acho que ajudou essa parada do que luta chata é porque o Shimaev, apesar de ser um grappler, né, vamos dizer assim, ele é um cara extremamente agressivo, né? sim, Então, tipo, tanto que a gente falava, porra, ele nunca faz luta assim, né? Então, a ele gente, ganha, a gente tava num outro dilema. a Vamos lá. galera deu um passe pra ele, né? Falou, não, foda-se, essa luta não foi, Não, oh, que beleza, mas ele não faz isso, né? a verdade é que se a gente vai lá e finaliza no primeiro round, sabe o que a gente ia continuar ouvindo? Que ele não tem gás, que ele nunca não tem gás pra lutar 5 rounds. Tudo que a gente já ouviu, já nocauteando com um soco, reclamaram. Já finalizamos rápido na blitz no primeiro round, reclamaram. Já finalizamos um ex-campeão do mesmo jeito, reclamaram. Então, quem tem a mente voltada pra reclamar, não importa o que você apresente, Vai reclamar, né? vai reclamar, entendeu? Então, vamos lá. Se a gente ali na hora ele fala assim, eu quero trocar porrada e ele vai e seja nocauteado, o que que ia acontecer? Todo mundo ia chamar ele de Porra, burro. Todo exato. mundo ia acabar chamando ele de burro. Pô, que cara idiota, tava ganhando, era só administrar. É o que eu disse. No final das contas, a verdade é a seguinte: estudamos, trabalhamos, achamos o caminho, a estratégia funcionou, o cara não teve resposta, provamos que ele não tinha resposta, o coach dele e ele falando pra caramba que ia ganhar da gente no chão, que queria bater no Shimaev no jogo dele, que o Shimaev, cada vez que o Shimaev derrubasse ele, ele ia pagar $10.000. Foi 12 quedas. Então aí, ó, tem 120 mil pra mandar. Tô esperando até agora. Faz o Então, Pix. então, mano. Então vamos lá. A gente já entregou, de verdade. A gente já entregou praticamente tudo que podia ser visto no MMA. Finalização, nocaute, guerra, porra, luta estratégica. Entendeu? Então, eu não sei mais o que o pessoal quer ver, Ninguém na nunca vai verdade. estar satisfeito, a verdade é essa, né? Pô, é simplesmente assim, porque vamos lá, Shimaev sempre entregou agressividade, intensidade e pronto. Acabava a luta, pô, aqui mesmo, Robert Whittaker. Quem, na Jesus. história do cara do MMA, durante toda a história do Robert Whittaker, quem fez aquilo ali com ele até Imagina. hoje? Ninguém. Imagina. É. A Foi mesma. ali, inclusive, que eu dei o braço todo, porque eu era daqueles caras que, tipo assim, exatamente o que você tá falando. Tipo, falou, meu irmão, Eu ouvi gente reclamando. o bicho vai lá, finaliza os caras no primeiro round, finaliza os caras. Eu falei, olha, o Whittaker, eu acho que. Eu falei, cara, nos médios principalmente, né? Eu falei, o Whittaker é o cara mais completo que ele vai enfrentar até hoje. Pois Entendeu? é. Eu quero ver se ele vai fazer tudo isso com. Meu irmão, E fez, mesmo fez, assim, fez pra caralho, né? Você tá teve louco. gente que reclamou. E era a mesma história. Reclamou do quê? Ele Porra, não não tem precisava gás. quebrar os dentes do cara. Se fosse 5 rounds, meu amigo, se fosse, não existe se fosse. Ou é 3 rounds, ou é 5. Pronto. Ou a luta pode acabar no primeiro, ou em Igual o qualquer outro. Valide fala, Eu, né? Se minha segundo do avó último. fosse homem, eu tinha 2 vô. Entendeu? Então, cara, é uma parada que, assim, no início da carreira, assim, sabe? É, eu ficava puto às vezes, sabe? No início, assim, mas depois da luta do Durinho, eu já comecei a entender qual era o jogo, entendeu? Quem quer reclamar, sempre vai enxergar algo para poder reclamar, entendeu? Pô, imagina, cara, é uma loucura tudo isso, sabe? A visão de fã é diferente da visão de atleta ou de treinador, Exato. que realmente vive o esporte, trabalha com o esporte, sabe? E até mesmo com o Duplessis, vamos lá.
Quem na carreira dele foi capaz de fazer isso com ele? Imagina, foi absurdo. Ninguém. Foi absurdo. Foi o que Ninguém. eu falei, olha, se você, porque eu não me considero o fã-alvo do UFC, porque eu já falei, se tu botar o Shimaev pra lutar com o Hasbullah, eu vou sentar e vou assistir. Porra, entendeu? Tipo, se botar o Pantoja pra lutar com a Amanda Nunes, eu vou sentar e vou ver. Eu vejo qualquer porra de luta, eu vejo qualquer coisa. Então eu não sou o alvo. Então eu gosto de pensar assim, o que o cara que nunca viu uma luta, ou meu pai, eu gosto do meu pai, por exemplo, se eu sentar pra ver uma luta com meu pai, é o exemplo perfeito. Porque eu tava assistindo, por exemplo, Jean Silva e Diego Lopes com meu pai. 2 minutos de luta, meu pai falou assim: ô, louco, esses caras já estão cansados. Eu falei, pai, os caras não estão, cara. Eu falei, a luta acabou de começar. Olha, mas os caras já estão todos suados, descabelados. Eu falei, mas é luta, caralho. Entendeu? Então eu gosto de pensar nesse tipo de Sabe? parada, assim. Mas assim, É, eu mas falei, esse aí é o público que não entende. É a mas é o mesma coisa, público meu que entra avô, minha mãe, mas é qualquer o que a pessoa. gente tá tentando atingir, você concorda? Tipo, Óbvio, óbvio, então, mas não é a opinião que é a mesma coisa. Se eu for assistir uma partida de tênis, eu não entendo nada, exato, exato. entendeu? 99% do que eu falar vai ser besteira. Exato, exatamente, Entendeu? exatamente. E aí eu gosto, mas eu gosto de tentar entender, assim, eu vou falar, cara, eu acho assim, os caras sentaram lá e o Shimaev, porra, dominou 25 minutos. Os caras vão falar, porra, a luta foi chata. Se você inverter e falar disso que você tá falando, você fala assim, quem conseguiu dominar um campeão daquele jeito? Foi um negócio nunca visto antes. É ali que eu quero chegar, entendeu? É um negócio impressionante, cara. É um negócio impressionante. Eu falei, Deus me livre ele resolver fazer essa porra com todo mundo, porque ele vai ganhar todas as lutas. Não tem para ninguém. Mas como eu disse, a estratégia funcionou. O cara apresentou zero respostas. Então, eu sei que poderia ter acontecido coisas, mas sim, poderia. E se tivesse acontecido, da mesma forma, teria pessoas que estariam reclamando. Você acha que ali no Mas terceiro round, se podia ele finalizar no finalizasse o terceiro Duplessis, round, por então exemplo? lutou 5. Podia finalizar no meio do quinto round. Ele ia falar, mas antes a luta estava chata. Entendeu? Então, É sempre verdade. vai ter. Quem quer ver por esse lado, vai simplesmente, né? E, como eu disse, das vezes que o Shimaev dava blitz e finalizava, quando a gente saía dali, a gente já ouvia os outros falar. Isso agora vai tirar essa parada do, e se for 5 rounds? A gente já viu, Então, né? agora acabou. Entendeu? O pessoal vai ter que aceitar, vai ter que dormir com mais essa. Exatamente. Essa que é a Exatamente. verdade. Não tem mais o que Qual falar. era a estratégia daquela luta mesmo? Era dominar, se aparecesse uma finalização Isso. aberta, óbvio, É pegar, óbvio, mas. é óbvio. Mas era buscar a frustração primeiro. Entendeu? Isso aí acusou muito cedo. Isso aí acusou muito cedo. Final ali do primeiro round, de ser sincero, já levantou rindo assim, meio sem graça, falando com o Tipo, corner. fudeu, né? Entendeu? A gente que já tem uma experiência nessa área consegue identificar a expressão corporal e consegue identificar quando o momento de frustração começa a aparecer, entendeu? Primeiro era simplesmente fazer isso acontecer, a frustração, porque dali em diante, uma vez que o cara frustra, não dá, é muito difícil. Eu nunca vi ninguém frustrar e depois voltar na mesma luta. Eu acho que é muito difícil. E é óbvio, imprimir o jogo, chegar nas posições. Se aparecesse uma finalização, beleza. Se não, manter o controle, não perder posição à toa, entendeu? Ficar mais ativo, sabe? Teve muita situação ali que dava para finalizar. Dava. No crucifixo, então, meu Deus. Dava, da forma que o John Jones fez com o Vitor Belfort. É, Pronto, exato. entendeu? Então, existiu inúmeras possibilidades ali. Mas, como treinador de jiu-jitsu, eu quero que o meu atleta finalize, né? Mas, acima de qualquer coisa, eu quero que o meu atleta vença a luta, entendeu? E, como eu disse, um cara que vem entregando pro público
exatamente tudo o que já podia ser feito e com pessoas que nunca havia sido feito antes. Finalizações, nocaute, entendeu? Guerra, knockdown, levanta, down, knockdown, entendeu? Então, eu acho que ele também pôde mostrar um outro lado de maturidade, de experiência, entendeu? De quem realmente ouve os treinadores. Ele podia simplesmente fazer a mesma merda que ele fez na luta com o Gilbert. Deus me livre, já pensou? Pro treinador? Não, Então, foi uma luta, não me entenda mal, foi uma luta maravilhosa, mas se sim, você tá sentado no corner dele ali, deve ser desesperador, né? sabe? Então, eu acho que essa luta específica pelo cinturão chegou na vida do Chimaev no momento perfeito. Porque hoje ele não é mais aquele moleque totalmente emocionado. Porra louca. Esse negócio que você falou de não perder posição sem querer te cortar, mas te cortando, é importantíssimo, porque é uma coisa que a gente via muito, né? Porque Nossa! ele é daquela parada que eu falei dele ser muito agressivo, ele entra em queda de umas 4, 5 formas diferentes na mesma queda e É, embola e vai, e às vezes perde posição que era só ele ter calma pra pegar, né? pois é. Isso foi uma parte que foi trabalhada demais no na última luta, né, no camp da última luta, que, cara, quer me matar do coração é perder posição à toa. Sabe, entendeu? A gente que foi competidor no jiu-jitsu a vida toda sabe o valor de uma posição. Em uma competição, uma luta, um treino, o valor de uma posição. E dali é onde a mágica vai começar a acontecer para que o fim da luta aconteça ali naquele momento, naquela situação, sabe? Seja para uma finalização ou para uma progressão, para uma posição de domínio melhor, sabe? Então, quer ver os caras fazer eu ficar puto no treino, é eu ver os caras perder uma posição. Esse negócio. Aí o cara vira pra mim e fala: eu peguei as costas dele 5 vezes, eu falo, eu vejo, E eu vejo, aí? perdeu as costas 4. No meu ponto de vista. Eu passei a guarda do cara 30 vezes. Eu falo, beleza, você perdeu a posição de domínio 29 vezes. Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Não é que você chegou na posição várias vezes. Eu vejo pelo outro lado. Teu domínio tá Tá horrível. certo. Tem que trabalhar. Exatamente. Muito bom, muito bom. Ó, que você achou dessa história do Malhadinho aí, de terem dispensado ele? Você acha que isso já é um sinal de como vão ser as coisas daqui pra frente com esse novo deal da Paramount? Que eu tô Sim, falando aqui faz algum tempo que isso vai ser uma era completamente diferente, né? Acabou o pay-per-view, que era mais ou menos o que a gente media. Ah, quantos pay-per-view esse cara vende? Ah, esse cara não vende pay-per-view. Ah, o Sean O'Malley, por exemplo, né? Que os caras falavam, quando ele lutou com o. Puta, como é que chama? O Sterling. O Sterling fez assim: olha, vocês ficam falando que ele é o bonzão, que ele é o fodão. Cara, não vendeu nada de pay-per-view, não, porque o Sterling era o campeão naquela luta, né? Quando o uhum, O'Malley ganha o cinturão. aham, É, essas medidas agora vão virar clique, visualização, impressions, né? Igual a gente vê no Instagram lá. Quantas impressões teve? Você é. tá vendo assim, logo depois da luta, eles já estão fazendo o upload de highlight no YouTube. Essa é o cara do momento. Quantas visualizações esse cara deu nos últimos 6 meses? Caramba, é uma parada assim que mais e mais a gente está se tornando escravo das redes sociais. Entendeu? Então, mais uma vez aí, ó, o tribunal da rede social condenou mais um, o Malhadinho nessa situação. E assim, eu acho que talvez a organização poderia ter feito essa transição de maneira melhor para os atletas, com mais respeito com os atletas. Se eles vão mudar alguma coisa, ou descaracterizar alguma coisa, o que seja, eu acho que deveria haver uma reunião ou com os atletas, ou com os coaches, ou e-mail para todo mundo, o que fosse, sabe? Porque, vamos lá, para chegar no UFC não é fácil, mas para sair é um dois. É, exatamente.
E vamos lá, pô, o Malhadinho, há um tempo atrás, estava sendo já cotado para lutar pelo título. 2 lutas atrás, pô. Ele luta com. Aliás, uma luta atrás. Ele luta com o Volkov. Quem ganhasse provavelmente ia ficar ali na boca do gol. Entendeu? Aí agora acontece uma coisa dessa. Na minha opinião, sincera e humilde, eu acho que foi, assim, uma injustiça com o Malhadinho. Primeiro, de imediato, entendeu? E, como eu disse, eu acho que deveria ter tido uma ideia primeiro, sabe? Ou, sei lá, como assim que terminou a luta, o pessoal tava falando sobre o Malhadinho voltar pro, Os meio pra pesados. acho meio pesado. Então, cara, a organização em si poderia ter levado mais em consideração, sabe? De alguma forma, isso poderia ter sido organizado, ou E até cá mesmo. entre nós, tem muita gente pior que o Malhadinho ali que podia ter Eu não saído quero nem primeiro, né, pô? falar, porque, sabe, não cabe a mim fazer tal julgamento, mas especificamente nessa situação que a gente está falando sobre o Malhadinho, eu acho que foi uma grande injustiça com o cara. Fizeram o cara de exemplo, né? Pois é. Mas assim, pô, sem ter um papo primeiro, sem ter um desenrolado, né? Porque, vamos lá, ele não. Ele fez a mesma coisa de antes. Quando ele ganhou, quando ele venceu, ele fez o mesmo jogo, entendeu? Então, é foda, cara. É Eu, difícil entender é como difícil. Eu a acredito que é um organização pouco. pensa, mas, assim, eu não fiquei feliz, eu não gostei dessa decisão que eles tomaram. Poderia ter feito, sim, mas de uma maneira diferente, entendeu? Eu não posso eu não sei se de repente eu não sei se de repente teve uma ideia com ele, né, Eu teve uma acho que conversa até teve, então, porque dele com agora ele. que a gente, agora que a gente sabe o desenrolar da história, um tempo atrás eles anunciam que foi feita uma renovação Uhum. quando eles aceitaram essa luta. Então isso, agora que a gente tá entendendo, eu acredito, óbvio, minha especulação é que ele devia ter mais uma luta. De repente os caras já chegaram e falaram, ó, a gente não vai renovar, porque o Malhadinho tava 3-1 nas últimas. Acabou 3-1 nas últimas 4. Ele tá nas últimas 4 lutas, ele tá com 3 derrotas. E os caras devem ter chegado. E embaixo de muita crítica, né? Muita crítica pelas performances, até quando ganhou, né? E aí eu acho que os caras chegam e fazem: olha, a gente não vai renovar. E aí os caras dão uma rebolada lá, falam: ó, porra, pega essa luta pra gente aqui. Porque a gente tá vendo, o UFC não tá terminando o contrato dos caras. Eles deixam acabar o contrato e só não renova, né? Então acho que É, quando chega na última luta ali, eles falam, ó, a próxima é a última, a gente não vai renovar. Os caras, não, 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 não. Aparece essa oportunidade de pegar a luta de última hora, porque o Ryan Spence saiu da luta. E aí eles conseguem negociar uma renovação, que foi o que eles anunciaram. Mas eu não acho que foi uma renovação. Eu acho que os caras chegaram e falaram, ó, então vai lá, vence essa e a gente renova. Entendeu? Eu acho que foi assim, porque não faz sentido o UFC ter renovado ele por 3, 4 lutas e aí mandar embora depois da mandar primeira. embora, é. Mas Eles não vamos iam lá, fazer isso. é assim, a parada é MMA, entendeu? Não é uma modalidade ou outra. Se eu venho da luta agarrada, é minha zona de conforto, bro. Exato. Então, o que o UFC precisa fazer é não contratar mais cara que luta no chão. Se o chão tá sendo um problema, então tira. Aí Eu daqui acho a que pouco não é vai o aparecer chão que tá outro. sendo um problema, porque o O wrestling Shimaev tá não tem sendo esse problema. o wrestling tá sendo um problema, então tira, então contrata menos, ou então avisa todo mundo, ó, aconteceu isso aí, a gente já tá olhando de cara feia, entendeu? Porque daí, cara, porra, eu penso muito pelo lado dos atletas, cara. Exato. Porque, sinceramente, irmão, não é fácil ser os caras. Não é fácil, sabe? E sem contar que todos os atletas ali do UFC, eles não são só o cara do UFC. Eles são pai, eles são filhos, eles são irmão, eles são. Então, cara, existem coisas acontecendo na vida do cara fora do octógono, fora da academia, que, por muitas das vezes, o cara leva junto com ele pra dentro do treino, pra dentro da Exatamente. luta, entendeu? E, assim, pro cara ser um atleta do UFC,
Eu não vou nem dizer campeão, top 5, nem ranqueado que seja. Qualquer posição que seja, o cara tem que viver só disso. Não tem como mais o cara, pô, treinar de manhã e trabalhar de segurança à noite. Não tem como O nível tá mais. muito alto, né? Pois é. Então, o que acontece? O cara, queira ou não, passa por ter pressão de tudo que é lado, sabe? E isso afeta o cara, afeta a família, afeta filho. Pô, todo mundo hoje tem conta em rede social, pô, Exatamente. Então, entendeu? aí, As só responsabilidades, acrescentando, entendeu? É uma parada muito foda. Eu acho que os atletas mereciam, sabe, um respeito, uma consideração um pouco maior, cara. Porque coisa desse tipo assim é difícil de entender, entendeu? Se não existir atleta nenhum, se nenhum atleta mais de MMA quiser entrar na organização, o que vai acontecer? exato, Entendeu? Então, exatamente. o os atletas acho que são, não acho não, tenho certeza, os atletas são os personagens principal da organização, sabe. Tudo bem, a organização é a maior do mundo, entendeu, é grande, sai um, tem 10, beleza, mano, mas no final são atletas também. Mas você não acha que eles estão meio que rebolando com o que tá rolando no mundo para não perder audiência? Porque Eu também acho se ninguém, se ninguém assistir, não adianta ter atleta também, pois né? é, pois é. Então, é um conjunto de coisas, mas agora, não esqueça que os caras são quem bota a cara, entendeu. Exato, Se eu assistir a luta do sofá de casa, eu não tô ganhando soco na cara. E aquilo ali é só 15 minutos, 25 minutos, mas para chegar até ali são 12 semanas, 15 semanas para aquela luta específica, mas ali não é a primeira luta do cara. Então vamos exatamente. lá, estamos falando aí de 5, 10 anos de peleja, parceiro. De acordar todo dia, ganhar soco na cara, quebrar parte do corpo mesmo. Vagabundo não tem nem seguro de vida aí, ó. Se quebra, vai pro hospital público, entendeu? Ou então é só a mãe mesmo, rezadeira ali, gelo. Sabe E qual é a dá-lhe parada? reza, né? Pois é, entendeu? Então, eu acho que os caras deveriam ser tratados, porra, mano, com mais respeito, cara. Entendeu? Eu acho que é é uma disputa entre o equilíbrio, né, de manter a Isso, audiência e isso, cara. aceitar o Todo mundo Malhadinho, por quer ser exemplo, satisfeito no fim, né, mano? Não tem essa. o Todo mundo quer ser Malhadinho satisfeito, o né? Malhadinho, por exemplo, quando você vê, você estava falando de rede social, eu fui olhar, o último post na rede social do Malhadinho foi em novembro. Aí os caras pegam e olham e falam, hoje o Daniel Grace tem vindo aqui toda segunda-feira, e ele fala assim pra mim, porra, quando eu entrei naquele War Room lá do UFC, né, onde eles fazem as reuniões, tem o nome dos caras na parede e tal, falou, todo prospecto que eles estão de olho, tá numa parede lá, eles têm o nome do cara, o cartel do cara e quantos seguidores eles têm nas redes sociais. Deixa eu falar uma parada. Ó, quando eu morava na Suécia, eu trabalhava na All-Star, eu tinha um atleta lá que o recorde dele na época era, eu acho, 11-1, 12-1, 10-1, uma parada assim. Felipe Lima, tá no UFC hoje, Hum, já tá há muito tempo. Sabe por que que ele teve teve uma vez, cara, que ele ia, mas sendo que a resposta foi que ele não tinha tantos seguidores. cacete. Ô, meu irmão, sabe, me coloca lá para que seguidores queiram me seguir, porque eles vão ver meu É, trabalho. me expõe, né? Me expõe, Mas exato. eles querem a audiência do cara pra eles também, né? Pois é, entendeu? Mais isso, se Exato, ligou? Então, é uma situação meio, assim, complicada, depende muito do ponto de vista de cada pessoa. exato. Mas eu defendo 100% o lado do atleta. Lógico. Eu defendo o lado do atleta, porque eu sei o que os cara passa, velho, e não é É, brincadeira, eu tento sabe? balancear entre os dois lados, porque eu também penso que sem um não tem o outro, e vai dos dois lados, né? Tipo, imagina, o UFC fala assim, ó, puta, não tá rolando, um abraço, vamos fazer o quê? Vamos lutar Jungle Fight, caralho?
Entendeu? totalmente Não, e eu não tô diminuindo o Jungle Fight, mas eu tô falando de grana. Não, mas Os assim, caras reclamam. Ah, o você UFC, o UFC paga mal? Fala aí, tem algum evento que paga isso? é, 10 mil dólares pra um cara que tá lutando a primeira vez? Você entendeu? Porra, eu conheço Gracie. Eu conheço Gracie que lutava no Bellator por 2 mil dólares, porra. E o cara já tem o sobrenome, hein? O cara já tem o sobrenome. Se ele ganhava 2, quem não era Grace ganhava 1.000. Você 500, né. entendeu? É isso que eu tô dizendo. E aí os caras. Você entendeu? Então, assim, eu acho que é o balanço dos dois lados, entendeu? O que dá pra gente fazer de melhor, mas como que esse cara pode fazer mais gente vir assistir pra gente poder manter. E é um balanço injusto, muitas vezes, né? É muito igual o Malhadinho. Porra, tinha muito cara pior pra tirar, mas eu acho que eles Óbvio, queriam fazer o impacto que foi. Falaram, pegaram meu de irmão. exemplo, Exatamente. pegaram de exemplo, entendeu. Exatamente. Ó, mas vamos lá, a regra e o ponto de vista do UFC nunca foi voltado pra luta agarrada. Eu vou usar um exemplo aqui. Se a luta tá no chão e tá chata, o que que o juiz faz? Levanta. Levanta. Beleza. Se a luta tá em pé e tá chata, o juiz não fala: "Deita". Deita é foda, né? Muito Entendeu? bom. Então você já sabe, irmão. Bota ele na guarda aí agora, então vai. Irmão, então aí você já sabe, tá ligado? A luta pode ficar chata em pé o tanto que for. O juiz não vai mandar deitar. Senta, ajoelha, double pull, não vai existir Mas isso, você sabe amigo. qual que é o erro, por exemplo? Pensa assim, ó. É óbvio, eu vou falar disso de um modo bem raso, mas, por exemplo, o Malhadinho, tá? É, esse cara consegue botar qualquer cara no chão. Qualquer cara no chão, tá? Menos nessa luta, né? Ele tentou acho que 2, 3 vezes no primeiro round, não conseguiu, você conseguia ver a frustração. Mas ali é um erro de estar no lugar errado, eu acho. Ele nunca foi um peso pesado, né? Ele Eu era um também cara acho, leve eu também acho, cara, pros que pesos pesados, a e isso categoria dele é embaixo. desencadeou uma insegurança nele que a gente via claramente na luta de não querer perder posição, por exemplo, né? É. É, mas, por exemplo, vamos continuar com o Malhadinho aqui, não falando dessa última luta. Botou o cara no chão. Ah, mas aí ele tá com medo de se expor e vai perder. O juiz levantou. Vai lá e bota o cara no chão de novo, irmão. Bota o cara no chão 20 vezes. É. E deixa Porque o senão ela juiz fez. deixa o cara te levantar 20 vezes, foda-se. Mas vai lá e bota no chão de novo. Não tem como, entendeu? Não tem como. Acho que o problema é a não luta, né? Tipo, aí vai, Não, aí aí ele. é complicado. Entendeu? É É muito um pouco disso. Ó, pra gente começar a encerrar, tem a luta do Borralho com o Renier de Ridder, que também deve ser uma luta que interessa a vocês, porque vai começar a entrar no radar de vocês ali, dependendo de quem ganhar. Acho que mais se o Borralho ganhar do que o RDR, por causa da última performance do RDR, né? De ter. desistência. Aquilo lá foi foda, né? Eu não sei o que aconteceu ali. Ele Ele falou que cansou? ele falou que ele cansou. Porra. Dá o pescoço pro cara te Ah, finalizar, mas tá. não desiste, né, bicho? Não é assim? E eu nem Porra, luto. E tô eu nem luto. cansado. Porra. Porra, parceiro, cansado. É atividade física, irmão. Cansaço é a primeira vez que ele ficou cansado? A Eu acho que segunda, ele aconteceu já algo fez, ele mais. fez a mesma coisa no One já. Sério? Sério. Nossa, aí é feio, aí não. É foda. É foda. Olha, É... eu nem levo toalha pro corner, velho. Se tiver que jogar toalha, fudeu, né? Ó, você vai se Corre lá fu no banheiro e pega a toalha. eu não 10 minutos até o cara ir voltar. você vai irmão, você desiste então sozinho, bate, apaga, seja finalizado, mas mano, Pois sabe, é. eu Isso, não. isso, isso mostra a cabeça do cara, né? Porque, meu irmão, Pois é, só quer estar ali enquanto tá bom, irmão. Rir com dente é passa um foda, é pano ali, fácil. faz assim com o pescoço e deixa o cara te É, pegar, então. porra, rir com dente é mole, quero ver Perde banguela. dormindo, né? Foda. Pô, tá de brincadeira? Aí não existe, porra. Muito bom, Isso rir aí, com dente mano, é ótimo. como assim, cara? Pô, brother, não, não, Ai, ai, muito é bom. foda, eu Ó, não eu assim, eu vou. eu não posso dizer que nenhum dos meus atletas, graças a Deus, nunca aconteceu de desistir por cansaço numa luta, né. Mas ninguém tá livre disso, vamos ser sinceros.
sabe? Ainda mais quando o cara se frustra ou tá É, tomando um atraso muito grande. Se a mente não é blindada, não tem um coração forte, essa hipótese vai aparecer e se o cara não for blindado, ele vai pegar esse atalho e ele só vai entender mesmo depois e vai ter que qualquer decisão que você tome ali vai ficar contigo pro resto da vida, se ligou? Então, exatamente. eu acho que, porra, mano, isso aí pra depois o cara dar a volta por cima disso, eu acho muito difícil, porque ele acaba criando uma identidade, né, a pessoa começa a ver ele dessa forma e pessoas falam mais sobre isso, palavra tem poder, e se ele ouve isso toda hora, entra na mente, se não já tá, aí a gente tá criando mais um outro fantasma que pro cara dar a volta por cima disso aí, É não é mole difícil, né? não. Então eu acho que, sabe, ele tem que fazer um trabalho aí muito forte aí pra poder superar essa parada aí, porque nessa luta aí eu vou apostar no Caio, e se eu fosse falar pro Caio, eu falar: "Acelera que ele é fraco, É isso aí. Acelera que ele desiste, né, acelera que ele foda. desiste, irmão". É. Ah, Pô, no chão ele faz jiu-jitsu, entendeu? Não é aquele cara que faz o scrum pra querer levantar, o sabe, não é bicho é aquele bom de jiu-jitsu, é compridão. Os muito caras bom, falam que muito ele é bom. estranhão, é difícil. Pô, já vi ele já ganhou o europeu de kimono, já ganhou o World Pro de kimono, a faixa marrom, entendeu? Eu vejo esse moleque lutar já há um tempo, Uhum. sabe. Então, mas isso aí não vale de nada, cara. Se isso aqui não tiver forte, isso aqui, irmão, ainda mais pra esse esporte aí, cara, não é pra todo mundo, gente, não é, sabe. MMA é brother, não tem não tem outra modalidade que seja mais brutal do que isso não, Exatamente, não tem, exatamente. entendeu? Ó, eh, eu tô com um vídeo no ponto aqui que eu quero eu quero assistir com você, mas antes disso, eu só quero porque tá chegando a luta do Charles com o Max Holloway. Uhum, Você lembra da primeira e eu vou tentar alinhar numa situação que o Charles ganhe e que o Topuria já subiu pra lutar com o Islam nos meio médios, e aí uhum. o Charles acaba fazendo uma possível revanche com o Arman. Como que você viu aquela primeira luta do Charles com o Arman? Muita gente viu, consegue ver vitória pro Charles, eu vi vitória pro Arman. E uma possível revanche. Você acha que como que tá o Arman hoje? O estilo do Arman é um antijogo pro Charles? Como é que você Pô, lembra cara, dessa luta? Porque se você eu não lembrar, lembro, o a gente Charlie quase pula. pegou ele na guilhotina. Algumas vezes, né? Ele quase pegou Eu ele. A mãe ele é duro, velho, no chão, sabe, é duro. Ele não é difícil de finalizar, sabe, aquele cara que briga o tempo todo, tem paciência, não se afoba em situações ruins, né. Mas assim, cara, eu sou muito fã do Charles, Quem entendeu. não, né? Que que assim, representa a galera mesmo, sabe. Representa mesmo o pessoal que vem da comunidade, né. Então, eu acho que qualquer favela do Brasil ali, sempre tem alguma criança que se espelha nele, tá ligado. Então, Charlie, eu torço sempre pra ele, velho, não tem essa, pra mim sou amigo do Armand, tá ligado, O treina Chico junto com a galera. Shimaev tá lá com a irmã agora, inclusive, né? A gente faz o camp lá, então daqui a pouco eu vou estar lá também, entendeu. Mas, parceiro, eu sou muito fã do Charlie, eu não sou amigo, eu nunca tive a chance de conhecer ele pessoalmente, mas, como eu disse, a história dele é a história de vários caras parecido com a gente, tá ligado, do Brasil, irmão. Então, aquele cara ali, quando ele entra pra lutar, ele representa também um pouco da galera do Cantagalo, das favelas toda aí do Brasil e do mundo, eu acho, cara. Porque aquele cara ali, o que ele fez, assim, pelo MMA do Brasil, eu acho que hoje ele já tá na prateleira das lendas, Ah, tá, com certeza. né, entendeu. Então, porra, eu sempre torço por uma finalização do Charles, sempre. Você acha que naquela primeira luta, eu gravei muitos anos um programa de jiu-jitsu que hoje eu faço com o Vitor Dória, mas eu fazia com o pé de pano. E o pé de pano
fala que tem um fenômeno hoje que valoriza mais quem escapa da finalização do que quem tenta finalizar. E, por exemplo, nesse caso do Charles com a Armand, ele falou isso. Ele falou, cara, Charles tentou finalizar 3 ou 4 vezes, quase pegou, mas a torcida vai à loucura a hora Quando que o cara escapa. Você entendeu? Aí o juiz fala, caralho, esse cara é foda, escapou 4 vezes. E o cara que tentou finalizar 4 vezes? Pois é o que eu falei. A organização, o público, a arbitragem, eles não são a favor da luta agarrada não, velho. É foda, né? Aí, ó, tava aí mais um exemplo. O Armand, literalmente, você vê naquela primeira guilhotina lá, ele tá roxo. A hora que a cabeça estoura, todo mundo vai... A galera... Entendeu? Aí os caras vão lá, opa, ponto pro Armand. Escapou, ganhou esse round. É foda, sobreviveu. Né? Pô, sobreviveu. Se ligou? Então, essa é a parada, irmão. Armand mandou bem pra caramba, sabe? Maneira nenhuma, tirando o mérito dele. Pelo contrário, se fosse qualquer um, não teria vencido do Charles. Se fosse qualquer outro cara lá, tinha parado na primeira ou na segunda tentativa. A ganhar do Charles não é assim. Ah, joga qualquer... Não é. Entendeu? Existe níveis e níveis, tá ligado? Exato. Sem querer diminuir a vitória do cara, né? Mas o que você falou é verdade mesmo. O cara que sobrevive um ataque tá sendo muito bem mais visto do que o cara que iniciou o ataque. Exato. É embaçado, né? Agora é o seguinte. Ontem, tá rolando hoje aqui já, o senhor Gordon Ryan, e esse clipe vai aparecer em inglês aqui, eu vou botar uma legendinha pra vocês poderem acompanhar, mas aparentemente o Gordon Ryan tem a chave pra vencer o Chimaev. Você não viu esse vídeo ainda? Eu quero assistir com você. Eu quero assistir com você pra você falar se faz, pelo menos se faz sentido, porque fazer sentido é uma coisa, funcionar lá na hora da luta é outra completamente diferente, né? Tipo, se ele tá na montada, só raspar, então vai lá raspar, né? Pode. Esquece que vai soco na cara e cotovelada. Exato, não funciona mesmo, pra não levar soco na cara é só defender, né? Esquiva. Peraí, vamos lá. If you were same size and up against Khamzat Chimaev, he's probably like one of my top fave UFC guys right now because he's just so dominant in wrestling position. You know, how would you use your grappling to find, what would you look for? Would you want to get on top? Or, you know, if you could think like a striker from a striker standpoint, how can you break his grips, get up, and create the fight that you want? What do you see when you see him compete? If you look at, I forget what match it was. It was one of Khabib's earlier fights. He fought this little jacked wrestler guy. The Brazilian dude? No, it wasn't Gleison Tibau. It was another guy. Okay. I forget what his name was, but he escaped and actually reversed Khabib like 3 or 4 times with Granby's, where he would go to heist and Khabib would go into a rear chest lock and put him down, and then he would Granby out. You see everyone tries to do one Granby, like DDP versus Khamzat. You saw DDP try to do one Granby, and Khamzat followed and would cover his hips and keep him broken down. But the integration of heisting back up to your feet, and then when the guy goes, because their whole thing is they take their hands up nice and high behind your arms, and they go into rear chest locks, and they put your hands back on the ground. So every time you try to get up, your hands go to the floor, so you're carrying their body weight, and you can't stand up to start breaking their hands apart or to turn around and hit them. Because they can hit you because your hands are on the floor, but their hands are on you. So they can hit you, but you can't touch them. And so the combination of heisting when his weight is leaning back, and then when the weight goes to lean forward towards your hands, and he goes to drive forward towards you, going into Granbys and using a series of Granbys and heists to get up and away, is like the best combination. And then throwing submissions in there where you can roll to leg locks off of those Granbys, or use it to go to triangles, things like that. But using a combination of heisting
rolling and submissions is like the way to beat people. People either just go into heists or they just go into rolls. They don't really chain them together too well. E aí? Ó, o Chimaev já respondeu isso daí com muita clareza e muita paciência. Ele respondeu: total bullshit. Não, assim, vou ser sincero, cara, a ideia do Gordon é muito boa, mas o que ele talvez esqueça de mencionar é que para se tornar um Gordon Ryan não é da noite pro dia, não é em 10 semanas, não é em. Entendeu? E para um cara aprender a lidar com esse tipo de situação, no momento de uma luta, que o Chimaev, por exemplo, já chegou na posição dele, que é muito forte. Irmão, na teoria faz sentido, porque tá vindo de um cara que o chão dele é incontestável, provado 1 milhão de vezes contra os melhores do mundo, Gordon Ryan. Mas na prática é uma outra parada, irmão, entendeu? Na prática é uma outra parada, sabe? Reações do Chimaev não é de grappler, é de wrestler, entendeu? Então, você vai esperar que, porra, você vê os scramble do wrestlers como é, cara, nas lutas mesmo da Olimpíada ou Mundial, como que os wrestlers da Chechênia, Daguestão, Geórgia, até os americanos mesmo, a intensidade que eles têm, a consciência corporal que eles têm, entendeu? Porra, eu fiz um sem te interromper, já te interrompendo, a gente fez um breakdown da luta do Chimaev. Ele atira numa direção, a hora que ele gruda no cara, ele já apoia a outra perna no chão e muda de direção na Não, mesma queda. De coisa acontecendo, sabe? Que tu fala, não é 1, 2, 3, 4, não. Então, assim, a ideia é muito boa, é válida. Talvez se ele fosse fazer, ele poderia ter muito mais sucesso do que a maioria dos lutadores do UFC. Ele só esqueceu também do fato de que a hora que ele botar a cabeça assim, vem ele uma moqueta na cara também, que ele não tá. Não, eu não queria nem levar. Vapor, né? Entendeu? Porque tá ali não é fácil, velho, pra ninguém. Isso eu posso garantir. Não é fácil pra ninguém, sabe? Mas, dito só isso, tem uma maneira de ver se é isso aí mesmo. Tem treinar, aí o próximo oponente do Chimaev, treina o cara e vem. Vai lá e faz, né? Entra. Só entrar. Pode vir, velho. Foda, né? É foda, muito bom. Eu ia falar, dito isso, é impressionante o conhecimento de jiu-jitsu que esse cara tem, né? Que o Gordon Ryan tem. Você viu como? Você faz uma pergunta assim na lata, que ele te devolve um relatório. Esse cara é um estudioso fudido do jiu-jitsu. Realmente vive a parada, né? Então, não é só o cara que treina, vai embora, descansa, treina de novo, luta, ganha, volta pra cá. Não. Entendeu? O cara tá respirando aquilo ali. O cara tá 24 horas com aquilo ali em ação. Então, ele já observa uma luta, ele não tem a visão do que tá acontecendo. Todo o foco dele é no que tá sendo implantado para que isso aconteça. Ele tá prestando atenção, não vou dizer nos detalhes, mas em todo o conceito da situação. Entendeu? O posicionamento corporal do cara já indica o que ele tá. Qual é o próximo passo dele? E o Gordon tem essa visão. Exato. Entendeu? Então. É impressionante, né? Isso vem com muitos anos, né? De trabalho, né? Experiência, lutando contra os melhores, tendo treinadores altamente qualificados ao redor dele. Entendeu? Então, é dessa forma. Mas ele só esquece que aqui tem outro também. Exatamente. Tem outro também, exatamente. Tá? Antes do Gordon existir, o FIFO já tava aí, bro. Então, minha experiência também não é de se jogar fora, não, mano. É isso aí. Eu já trabalhei com muitos caras aí do MMA, entendeu? Esse foi o quarta disputa de cinturão que eu já tive com um atleta. Eu tive 3 com o Gustafsson, lutou 2 com o John Jones e uma com o Daniel Cormier, entendeu? Que, porra, era um striker e conseguiu derrubar Cormier, conseguiu derrubar o John Jones. Conseguiu derrubar o John Jones também, né? Entendeu? Então,
cara, a gente aqui também não tá de bobeira não, tá ligado? É isso A aí, gente muito também bom. tem bagagem, pai. Então, lá, pô, Muito pega um bom, cara é aí, isso aí. treina e vem. Cai pra dentro, né? Dá pra ganhar, vai lá e ganha, então, né? É, então, só tem uma maneira. A ideia é muito boa. Tudo que ele falou faz muito sentido. Mas pro cara ter a excelência de executar tudo isso, diante de toda a pressão que ele vai estar tomando ali, com o Chimaev na posição, sabe? Dentro da. Ali é o momento mais tarde possível. Porque a luta já tá Já acontecendo, é worst case scenario, né? entendeu? Então, se o cara tiver essa frieza de poder praticar tudo isso, entender e transferir tudo isso pro momento ali mesmo, então pode ser que sim, Cai pode pra ser que dentro. vamos Eu ver. lembro, eu lembro uma vez eu gravando com o Marlinho, com o Marlon Moraes, e a gente foi logo depois da luta dele com o Aldo, eu acho, cara. E aí a gente entrou nessa história de que os caras ficam criticando o Aldo, que o Aldo não chuta, aí ele virou ele faz assim, meu irmão, entra lá você e chuta, parceiro. Por que o Aldo não chuta? Entra lá você e chuta, meu irmão. Vai ver qual é que é. Aí tu responde depois dessa pergunta. É fogo. É fogo, né? É foda. Mestrão, ó, igual a gente falou no começo do vídeo, dá pra trocar, dá pra sentar aqui e ouvir você falar o dia todo mesmo, cara. É muito bom mesmo. Muitas vitórias, muitas defesas de cinturão e torcendo por você sempre e por extensão pelo Shimaev, porque ele vencendo, você tá vencendo junto. E vamos ficar aqui aguardando a próxima luta. Quando marcar, a gente volta aqui e bate um papo. Com certeza, mano. Obrigado aí mais uma vez. Entendeu? Obrigado aí pelas palavras. Deus quiser, a gente vai ficar aí ainda com esse cinturão aí o tempo mais longo possível, né? Independente de quem venha entre os três, a gente vai ter que estar mesmo preparado. Como eu disse, a luta mais importante é sempre a próxima, né? E com certeza o trabalho vai ser entregue aí com excelência. E há uma coisa que eu esqueci de falar, que o pessoal vai me xingar se eu não perguntar. Essa história dele subir para os meio pesado, tem óbvio que não agora, mas tem planos para o futuro para subir ou é só ele chacoalhando o pote ali para fazer barulho? Que ele gosta, né? Vamos lá. A gente, vamos ser sinceros, se ter que lutar por uma defesa de cinturão ou ter que lutar por um outro cinturão, é a mesma coisa. Vai ter que trabalhar com seriedade, com dedicação, com disciplina, aquilo tudo que a gente já sabe que tem que acontecer, entendeu? Vamos lá. Shimaev lutar com Imavov financeiramente. Porra. Obrigado. Sean Strickland, espera. Flaf, Tá respondida a sua pergunta. Poatan. Meu irmão, porra. Entendeu? Então, vamos lá. Financeiramente, o Poatan seria a melhor opção. E agora, pro legado dele, pra carreira dele, lutar pelo um segundo cinturão, obviamente, seria muito melhor do que defender, certo? Porque, vamos lá, teve cara que foi campeão e não fez defesa nenhuma. Conor McGregor, Pois é, Ilha Conor, Topuria. entendeu? Então, Tem alguns, né? vamos lá. Eu sendo o Shimaev hoje, isso não sou eu puxando sardinha pra ele, não. Eu sendo o Shimaev, eu ia fazer de tudo pra poder lutar com o Poatan. É um estilo que é um estilo de luta ainda que favorece o Shimaev, né? Porque ou lutar com qualquer um outro cara pelo cinturão da categoria de cima. Óbvio. Entendeu? Mas agora, se eu fosse o Poatan, eu jamais ia querer lutar com o Shimaev. Pra quê? Vamos lá. O Poatan, com qualquer uma pessoa que ele lutar, ele vende hoje. Entendeu? Então, ele não precisa do Shimaev. Sem dizer que o Poatan já é dono de 2 cinturões. Ele tem a chance e a oportunidade de conquistar algo jamais visto na organização, na história do MMA. O quê? O 3º cinturão. Certo? Então, da mesma forma que pro Shimaev é mais
viável, mais jogo, lutar por um outro cinturão, pro Poatan também é. Ele, de certa forma, tá na mesma posição do Shimaev, né? Pois é, entendeu? Então, se eu fosse o Shimaev, eu faria exatamente o que ele tá fazendo. E se eu Perfeito. fosse o Poatan, eu faria exatamente o que ele tá fazendo. Perfeito. Simples. Simples assim, eu não vou. Aqui o papo tem que ser reto, irmão. Entendeu? Quando tu pergunta uma parada, eu tenho que me colocar na posição de um, não é porque eu sou do time de um, que aquilo ali só. Não. Eu vou me colocar no lado do outro também. Entendeu? E nesse caso, na minha opinião, eu acho que o Poatan tá certo, cara. Eu acho não. Eu faria a mesma coisa. Exatamente. Imagina eu me aposentar como o primeiro e o único, até hoje, a ser campeão no UFC de 3 categorias. 3 cinturão, 3 divisões diferentes. Acabou, entendeu? Você sabe como alguém poderia, talvez, vamos lá, se for dentro dos detalhes, ultrapassar ele? Seria o seguinte, vamos lá. Agora uma outra especulação. Poatan sobe, luta no peso pesado. Cinturão do meio pesado fica vago. O UFC fala, Shimaev, quer? Quero. Shimaev luta com algum outro cara e ganha. Aí o Shimaev fala, não, agora eu quero lutar. Aí o Poatan vai e ganha no peso pesado. Mas aí o Shimaev fala, não, agora eu quero ir no peso pesado. Com o Poatan. Aí o Poatan fala, não, amiguinho, aquele abraço. Agora eu vou me aposentar. Aí o Shimaev vai se colocar na mesma situação de agora. Vai falar, tá bom, ou eu defendo o cinturão do meio pesado, ou eu subo o pesado que agora o cinturão tá vago. E vou lá. Não tem... Descer pro meio médio nunca mais, né? Hã? O Shimaev descer pro meio médio não dá nunca mais, né? É muito difícil. Mas, assim, não seria algo impossível. Não seria algo impossível. Entendeu? Mas, se a gente fosse fazer isso aí, teria que ser pro final do ano, já começando agora. Sim, Tipo, sim. Vamos lá, abril. Lá pra talvez outubro, novembro. Não, eu falo isso, óbvio. Bem, mas assim, do nada. Não, é mais óbvio. Não para isso, mas eu vou usar as aspas aqui do Daniel Cormier e do Glover. Que perguntaram alguma coisa dessa pro Glover, e o Glover falou que não seria uma luta tão fácil assim, igual todo mundo tá falando, que o Shimaev vai lá e vai botar o Poatan no chão e que não sei o quê. Você é louco. Isso aí não existe isso aí. O pessoal que pensa dessa forma aí é aquela visão que eu te falei antes. É fã emocionado, brother. É maluco, cara. E lá não existe isso mais. É 2026, gente. MMA evolui demais. O cara que não tá acompanhando, entendeu? Você acha que o Poatan de hoje é o mesmo Poatan de quando ele estreou no UFC? Exato. Não, e aí o Daniel Cormier... Isso aí é a primeira vez? Pô, não gente. O Daniel Cormier chega a falar assim, ele fala assim, escuta, alguma hora a diferença de tamanho e força tem que valer. Lógico. Né? Você concorda? Óbvio. Cara, pra lutar, vamos lá. Por que seria bom a gente saber já o andamento das coisas? Porque isso sou eu fazendo especulações. Óbvio, estamos todos fazendo especulações aqui. O cinturão do meio pesado ficando livre, o UFC oferece. Mano, a gente não pode aceitar uma luta no meio pesado com a carcaça de médio. Vamos ser sinceros, irmão. Vamos ser sinceros. Da mesma forma que para você descer pro 7-7, você precisa de um processo para que você adapte. E quando for fazer o corte de peso ali, fazer o camp, você não sofra tanto e possa ter a performance. Para subir é a mesma coisa, mas é só o inverso. Mas existe uma construção também. As reações é uma modalidade. Não vou dizer que se torna uma modalidade diferente, mas se torna uma categoria com reações diferentes. É um MMA totalmente diferente que é apresentado no meio pesado, comparado com o pesado ou com o médio. Entendeu? A gente tem que adaptar aquilo ali também. Não é só a parte física. Porque, uma coisa é você lutar com um cara de, sei lá, 84 quilos e uma outra coisa é você lutar com um cara que tá perdendo 10 quilos pra bater 93 um dia antes.
Tem um cara que provavelmente podia estar lutando nos pesos pesados, né? E tá cortando peso pra lutar no meio pesado. Entendeu? Então, existe coisas que precisam ser feitas que não são criadas da noite pro dia nessas Perfeito. situações. Entendeu? Então, a gente precisa ser inteligente o suficiente e humilde também para entender que tudo isso é, é importante para que a gente possa entregar um trabalho com excelência. Ninguém vai querer fazer uma manobra dessa para perder. Entendeu? Perfeito. Porque a oportunidade aparece, você vai ter que estar pronto, você vai ter que se jogar. Então você tem que estar bem. Né? Ou pelo menos preenchendo ali todos os quesitos que precisa para estar naquela situação. Tá entendendo? Não é só, tô com 100 quilos hoje, mas tá com 100 quilos de merda. 100 quilos gordura pra caralho, Ó, sem tempo, sem nada. Entendeu? Não, você tá em off-season, parceiro. Vamos começar agora pré-season, entendeu? Depois começar a treinar, depois começar o camp, começar a se preparar, depois cortar o peso, recuperar, lutar. É um processo do caramba. E a gente não pode, de maneira nenhuma, negociar nada em relação a isso. Por quê? Porque isso aí é disciplina. É parte da responsabilidade e da disciplina. E disciplina é inegociável, cara. É igual respeito. Entendeu? Se for pra fazer na loucura, eu tô bem aqui em Abu Dhabi, eu não vou pra Califórnia. Eu falo, irmão, aquele abraço eu não vou. Aquele boa abraço, vou assistir sorte. a televisão. E se a gente vai fazer, vamos fazer bem, bro. Vamos fazer direito. Entendeu? Vamos fazer respeitando a parada. Se ligou? Então, existe essa hipótese? Óbvio. A gente ia abraçar? Claro, é oportunidade. Mas agora, quanto mais cedo a gente souber, melhor. Pra quê? Porque vamos lá, se o UFC faz isso, quem o Chimaev for lutar, ao invés com a subida do portão peso pesado, já é um cara daquela categoria, irmão. O cara não precisa se preocupar com entrar na categoria, se sentir bem na categoria. Não é a primeira vez do cara naquela categoria. Então, A parada do 1% que a gente falou lá no começo da conversa, né? eu trabalho assim, entendeu? Era exatamente assim que eu era. Eu sempre fui dessa forma, durante todo o meu período de atleta e como treinador. Eu não posso prometer nada, cara. Mas agora, trabalho, dedicação, disciplina e pronto, tu vai estar. Por bem ou por mal, tu vai estar, Perfeito. sabe? Mas é essa que é a parada. Existe. Vamos lá, eu acho que a partir da semana que vem. Vamos lá, daqui 2 semanas a gente já vai ter. Eu acredito que tudo vai estar já normalizado e praticamente quase que engatilhado ou meio caminho andado, né? Porque, queira ou não, se acontecer. Pô, eu já ouvi também a especulação de que não teria russo nenhum na Casa Branca. O Merab falou isso, né? Falou isso. Então, a gente não sabe se é verdade ou não. Mas vamos lá. Chimaev nunca lutou representando a Rússia. E o Chimaev tá em Abu Dhabi agora. O Chimaev tem o bom. passaporte do UEI, entendeu? Uhum. Então, para ele, eu acredito que talvez não seja tão complicado quanto outros caras, se a gente levar pro lado da política. Porque, Exato. meu irmão, até atleta, politicagem é outra parada ainda. Não tem nada a ver com isso ali. Entendeu? Muitas das situações, os atletas não têm nem voz. Tem que ficar quieto em várias paradas. Entendeu? Então, eu acho que, visto por esse lado, a gente consegue lutar ali na Casa Branca. Caso não aconteça ali, com certeza será ou algum outro evento em junho, entre junho e julho ali. Entendeu? De qualquer forma, vai ficar Perfeito. próximo, né? Essas foram as ideias que a gente trocou. Perfeito. Casa Branca é a prioridade. Casa Branca e depois de Abu Dhabi em diante. Outubro, novembro, dezembro, sabe? Primeiro meio do ano, junho, e depois final do ano. Beleza. Se acontecer lá, dia 14, ótimo. Se não acontecer ali, pode ser no outro fim de semana, onde quer que seja, pode ser no outro mês seguinte, nas 2 primeiras semanas do outro mês, entendeu? Ou seja,
vai acontecer. O pau vai cantar num desses dias. Muito bom. Pô, ó, de novo, eu vou encerrar de novo aqui, porque a gente encerrou, ficou mais 20 minutos, né? Ó, uma aula com o Alan Finfou aqui. Mestrão, de coração de novo, obrigado de novo pelo tempo, pelos ensinamentos, pelas palavras. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história sempre. Pô, tamo junto. Sabe onde e como me encontrar. Precisando, Fechado. só acionar.